estamos recebendo com muita alegria o Maurício Lima Verde, que é o presidente do Sindicato Rural de Bauru. Maurício tem todo um histórico da agricultura bauruense, na agricultura desta região, na sua participação na área cafeeira, como representante deste país, em eventos, principalmente em Londres, na Inglaterra e outras partes do mundo. O Maurício tem sempre participação efetiva representando o produtor rural brasileiro nesses eventos internacionais. Mas é uma alegria sempre muito grande, aproveitando a sua inteligência para falar com o telespectador, para falar com você, e a fim de que você coloque as suas ideias neste aspecto tão importante que é, até porque se não fossem as nossas commodities agrícolas, o Brasil não teria sobrevivido a essa crise dificílima por que passamos. Mas é sempre bom de ouvir, seja bem-vindo aos estúdios da TV Prazer. O Duda está dando um abraço, o Duda não pode estar aqui para a gente, porque está com muitas atividades, mas enfim, ele sempre se sente muito feliz em entrevistar. Para mim é um prazer muito bom estar aqui. Para mim é isso. Você sabe que eu faço parte da família da TVPZ desde o início. Grande amizade pelo Duda, por você. E a gente, desde quando você sabe, devagarzinho e tal, agora eu vejo uma televisão onde muita gente vê. A gente não tem muita ideia, mas tem o que eu vejo depois de comentários em tudo. Eu vejo quando eu tenho aqui o horário e é disponível, eu estou só ver porque a gente fica atualizado nas nossas coisas de novo. Então, eu entendo bem essas ordens e você achar interessante que eu possa falar, eu posso fazer o estudar. A gente viaja muito, tem muitos conhecimentos, elas comentamos, participo de entidades de classe. Então, Bauru é a minha cidade e a TV Poder faz parte da minha família. Bom, e você tem muita Londres, você que viaja muito, lá em Londres o Edu Dalla, que foi jogador de futebol e é aqui de Bauru, é técnico, e assiste todos os dias o nosso canal pela internet ao vivo a programação. Você vem em Londres, estamos espectadores, viu? Esse sabe do próprio, porque ele tinha uma vaga na terra e não conseguia retirar. Maurício, eu queria que você falasse como é que você viu esse episódio que ficou marcado ali, como carne fraca, um episódio, eu quero ver sua opinião, para depois eu fazer qualquer tipo de observação e comentário. A terra estourou esse assunto, eu estava na Inglaterra, uns 10 dias atrás, eu acho, Samuel, é uma vantagem econômica. Isso é uma coisa que daqui a um pouquinho de tempo, isso vai desaparecer. Nós temos hoje mais de 400 terroristas no Brasil, tem 4 ou 5 que estão sendo punidos, e eu nunca vi ninguém falar que funcionava aqui como local. Olha, a gente vê esses lugares, pastéis e tudo aquilo negócio, isso não passa, porque comer carne estragada. Geralmente a carne estragada é por falta de manuseio pessoal, mas a pessoa quando compra a carne, você não quer saber de onde que é a carne. Se é de vaca, se é de boi. Eu já vi pessoal reclamando com essa mão, mas carne de peixe, de carne de peixe, exatamente. Você vai ver que depois a gente todo mundo que você fala, não, cara, não pode essa carne. E hoje, na minha casa, por exemplo, a gente consome carne 2, 3 vezes por semana, vai ser frango, é peixe, uma série de coisas. Então, a carne fraca, o grande problema antigamente era a fitose. A fitose era uma coisa que afetava o mundo de uma forma que 1, 2 só e já o pessoal. Agora, o que aconteceu? Nós temos concorrentes grandes de venda de carne industrializada. E a Irlanda talvez seja o maior delas. E esse pronunciamento, esse comentário inicial feito
para o brasileiro sem provas profundas, porque não se descobriu nada agora, por enquanto é assunto. Mas eu garanto para você que daqui a uma semana, 10 dias, a imprensa vai descobrir outro assunto e a saúde humana, o ministro Jair, nós tivemos uma reunião grande em São Paulo semana passada, e o ministro não disse uma prova de que essa carne que é exportada faz mal para os outros. A China hoje, que é a grande importadora de tudo no Brasil, também não entrou, porque ela tinha que ser, por incrível que pareça, ela também tem um peso muito grande na parte econômica. Então, eu acho que o Brasil, isso é uma coisa, e ninguém está se incomodando. Você vê aí, fala com seus amigos daqui, de tudo aqui, ninguém deixou de ir no supermercado para cá, porque eles sempre compraram, porque surgiu a uma carne fraca. E como todo, a economia gira em torno de verdade, ninguém é verdade. Então, com certeza deve ter havido alguma coisa, mas isso no aspecto econômico do Brasil não tem significado nenhum. Foi um momento, né, Maurício? Foi até porque de 1.065 milhões, não vão 74 mil dólares a exportação. Mas eu tenho a impressão que já está voltando à normalidade com essas informações e essa averiguação, por exemplo, eu vi lá Hong Kong, que tinha vários lotes de frigoríficos diferentes, eles mudaram a analisar a carne que já estava lá e não encontraram nenhum trabalho. O único problema que eu vejo é essa parte, justamente, o mercado praticamente parou, né? Então, o pessoal, os frigoríficos pararam de comprar, o pessoal parou de vender, a roupa caiu, chegou a 145, antes estava 130 e alguma coisa. São períodos, que você sabe muito bem, que a economia é assim, sobre impostos e tudo, mas sempre, como eu disse no início, é uma grande bobagem que foi dada para lá, que foi muito mal divulgado no início. Para que o governo, ele podia ter dado um deixa pagar logo, cada um deixou a coisa andar, tanto que eu tive praticamente 2 dias na Inglaterra, quando começou esse período, não saiu uma notícia no jornal, não saiu nada, ninguém comentava, o sobrecarregado é grande, e são grandes importadores também. Então, daqui eu acho que é uma coisa que já passou, está passando e já passou. Maurício, e você teve na Inglaterra, e tem ido com constância lá, o Reino Unido, liderado pela Inglaterra, está deixando o mercado comum europeu. Está, nos últimos dias, aí, está promovendo o Brexit, ou seja, a saída desse mercado. E o Brasil pode aproveitar dessa saída que já está sendo consumada pelo Reino Unido desse mercado comum europeu? Eu acho primeiro que hoje se fala demais de plebiscito, isso e aquilo, imagina agora os Estados Unidos, como o Trump perdeu por não sei quantos milhões de dólares, acabou sendo presidente dos Estados Unidos. A economia é oferta e procura, é sempre assim. Qualquer país que ofereça condições melhores, e essas condições não são só questões econômicas, são condições políticas. A China, hoje, ela praticamente é dona da África. Eu fiquei vendo uma informação que ela construiu 430 estados na África. Ela domina todo o mercado de minerais, domina tudo. Então, o que a gente nota é o seguinte, vai depender de como é que vai funcionar. Porque para mim, eu acho que para o Brasil isso vai ser indiferente. Vai ser mais um mercado de comprador, vendedor, mas o problema mais vai ser pelos ingleses, porque
próximos que não são fora do eixo Europa e Estados Unidos ficam em Londres, né? Todas as organizações internacionais ficam. Eles devem passar pela metade do que o mundo inteiro vive. Aqui no mercado, o pessoal que é muito competente e faz parte da nossa cultura. Então, a economia gira, o mundo gira, então o que você tem para vender e o que você tem para comprar. Maurício, por falar de mercado de café, nós temos aí a Organização Internacional do Café, que você, inclusive, participa de reuniões, como enviado e como representante. E o brasileiro foi indicado agora para assumir o comando desta organização internacional. E você teve uma decisiva participação nessa indicação e nessa atenção. Como é que foi isso? O Roberto Silva, que era o diretor executivo, ele era muito ligado, muito amigos e saiu quase no final com medo de me sentir mal. Eu vivia com ele permanentemente na hospital. Ele era o diretor executivo, um homem de 40 e poucos anos que viajava no mundo inteiro, sempre em tantos países, e foi passar com dinheiro para a mãe, teve um patrimônio. E agora, essa semana que passou nossas reuniões, apareceram 7 candidatos. E candidatos, inclusive, dos importadores, que nos causam grandes problemas. Porque, queira ou não queira, é o único órgão, é da ONU, e é o único órgão, assim, internacional, que lida com produtos primários. Todos deixaram a cada açúcar de fogo, e o café ainda é uma gente que vai passar todos os ministros, principalmente com os rodados da África. Então, eu acabei indo, tive que ir, porque eu fui convidado a fazer uma coisa sobre ele, mas esse programa que eu já sete, eu não sei se você lembra dos 7 câmaras, não, 7 câmaras, ele era político, era do Porto de Santiago, acho que ele é neto desse 7 câmaras. Mas ele é uma pessoa que faz muitos anos que trabalha com ele, muito permanentemente. Foi uma eleição brutal, porque ele vai passar logo estudar. Às vezes nós não participamos, por isso, outras coisas, não do início, mas você vai passando de pegar isso, aquilo. E a comunidade europeia e os Estados Unidos tem gente muito competente lá também, trabalhando em função de café. Eles nem conhecem o pé de café, mas sabem da importância que o café tem para certos países. O delegado da África, ele para poder fazer esse filme, para dar para o sucesso dele lá, pedir licença, porque senão ele não tem nada para ele poder fazer o café todo. Então, o site de uma madrugada, 2 horas da manhã, eu estive no RG, fui reclamar da eleição por aclamação, e ele tem que ir no hora de 4, 5 anos, e eu convidei para vir para cá. Ele é uma pessoa muito competente e é diplomata. Como eu disse, você tem uma prática com grande divulgação só diplomacia, porque é difícil você encontrar um cara no país. Então, eu saí de lá assim,
muito satisfeito, mas também recentemente no programa eu perdi um caminhão. Hoje o Ministério é comandado por alguém que já esteve aqui na TV Cruzeiro, muitas vezes, e que é o seu dono, o que está lá assistindo e está aqui. Mas é uma cadeia de inteligência o debate hoje. Então, você deu carta para o terceiro secretário da área em quem você vai começar com o caixa parado e falar para os conhecimentos que eles têm. Eles precisam hoje para não Brasil. O grande problema é dinheiro. Aquele pagamento do segundo escalão, do terceiro escalão, que é amigo deles, com 3 meses de receber. A própria embaixada brasileira, encontros, eles dizem que a internet pode haver cantada. O Brasil é um grande fronteiro, ele não está então, a gente está assim, hoje ainda nós somos o maior exportador de café, nós estamos por dentro. Hoje nós somos o maior exportador de café, o segundo é o Vietnã, o terceiro é a Indonésia e o quarto é a Colômbia. Agora, quando nós estamos pagando baixo, eu que viajo muito, sempre muito nos Estados Unidos, eu vejo café da Colômbia, realmente é um café de muito boa qualidade. E hoje no Brasil não faz café de muito boa qualidade. As multinacionais, como sempre, e como em tudo, mas hoje você tem um café de muito boa qualidade e o café está institucionalizado. Hoje nós temos 140 milhões de anos e possuímos 140 milhões de anos. O consumo no Brasil aumenta 5% ao ano. Só que o que está acontecendo é que hoje tem muitos governantes. O Prestes se lembra bem dele, o Prestes abriu uma loja em São Paulo, tem 136 variedades de café. Quer dizer, a marca Caritiana, cafezinho, isso, aquilo, tudo. Então, o Brasil está institucionalizado, vai aumentando, a juventude está de fato também consumindo mais café. Mas está estável, a economia está estável, tem café não muito vai sobrar e nem que vai faltar. Mas nós tivemos esse ano, mais uma vez, uma produção recorde de grãos, onde tem sido muito importante para a economia brasileira a participação agrícola, aliás, nunca deixou de ser comum, principalmente no último século, durante todos esses anos, no novo século, e a economia tem vivido muito dos commodities agrícolas. Porém, esse ano nós tivemos um problema que, aliás, vem se arrastando do governo de forma incompetente, não tem proporcionado a infraestrutura necessária. Nós tivemos grãos ficando ali no caminho de estradas do centro-oeste para o norte do país, numa fase, num local mais fácil de escoamento, porque as nossas estradas, neste período de inverno de chuva, deixavam muito a desejar, com os caminhos enfileirados quilometricamente, sem conseguir levar até o porto esta exportação. Isso é um problema para a agricultura. Isso é necessário para as problemas que eu já ouvi esse livro algumas vezes. O mais fácil para a agricultura é produzir. Produzir é mais fácil. Produzir produz, quando consome, sendo recurso, uma série de coisas. O grande problema é a intermediação e a comercialização. Essa falta de estrutura não é de hoje. No Brasil não tem estrutura. Se você pagar a vaca, por exemplo, 200 milhões de toneladas, não tem onde guardar, não tem onde transportar. Se acontece qualquer problema no fim climático, você fica com o produto completamente na mão. Hoje as cooperativas estão exercendo um papel muito importante, porque elas deixam os
produtos delas, produtos muito práticos do governo, como você falou, não melhorou nada em termos de infraestrutura nos últimos anos. O Carlos Marcelino de Oliveira disse boa tarde a todos. Carlos, o que efetivamente o sindicato tem realizado quais são os resultados obtidos pelos micros e pequenos produtores e também se o escoamento de produtos tem ocorrido? Hoje a grande força do sindicato é o Senado, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e não do SESC, do SESI, que ninguém conhece, é do Sistema S. Só para você ter uma ideia, para responder ao amigo aqui, nesses últimos 3 anos, nós treinamos 6.000 pessoas, todos criando profissões para esse pessoal. O que você precisar de recurso, o Senar faz. E o sindicato é o braço direito, porque ele só funciona no lugar que tem sindicato. Então, é um papel muito importante. Você tem um sindicato ativo, que nem o de Bauru, que é um dos melhores do Brasil, nessa parte, nós temos um cenário estupendo, que serve de exemplo para um mundo de coisas e tudo. Então, o sindicato ficou um pouco reivindicatório e deixaram de existir. Porque você pega no telefone, você tem um problema aqui, eu não vou atrás da minha federação, não vou atrás de outro, não. Eu tenho um telefone que a pessoa está na sala. A gente chega numa casa da vida, Samuel, que a gente, às vezes, não conhece as pessoas, às vezes conhece quem conhece. Então, com isso, facilita demais, principalmente atualmente, por oportunidade de atividade, e sindicato é que nem usou. A prática, nós fazemos tudo que se precisa fiscal, tudo o nosso sindicato faz. Nós, na parte legislativa, praticamente não existe essa facilidade para a gente trabalhar diretamente com temos algumas perguntas e vamos continuar. A pergunta é a seguinte agora, que chegou. É verdade que os açoitados que têm fazenda do minério, eles nunca entre 1 milhão de cobradores a eles, se nessa crise que estamos vivendo, o INCRA fizer isso, não pode fechar as portas do país? Eu tenho identificação aqui, foi com o WhatsApp. Esse negócio do os que invadem, os que não invadem, os que estão lá, eu soube ontem que quando os da Caixa Brasil tem uma pessoa que foi lá, que ganha 200 reais por dia, só para vigiar os da eles não precisam receber uma hora lá de cima, então, bem, mata as famílias e tudo. O problema do Santana é um problema crônico. Isso não é um problema como sempre. Todo mundo está sem alguma coisa. Então, eu acho que especificamente do modelo é um problema que tem que ser resolvido entre eles. E o INCA também é complicado. O INCA é muito complicado. Mas é um valor que também tem gente muito boa. Então, eu não posso afirmar com certeza se eles estão querendo espalhar aqui uma leilão para comprar, para tudo. Ele já teve isso no passado muitas vezes. O pessoal deixava a minha leilão e para ele sair até com uma valor razoável. Então, eu não posso mais entrar profundamente nessas. Não, tem 2 casos na Bela Vista, ele diz o seguinte: há 35 anos atrás não existia data de validade dos produtos. O produto que era produzido em Concórdia, em Santa Catarina, era distribuído ao Brasil inteiro sem um caminhão refrigerado e ninguém morreu por causa de produto estragado. Mas eles já viram isso, né? Está comentando isso. Os caras de Brasília, uma das vezes, conversando com um farmacêutico, ele disse: olha, eu preciso tomar cuidado aqui na farmácia, esse farmacêutico morreu, eu falo de primeira vez. Como ele falou?
E um dia eu sempre trabalhei, e naquela época nós olhávamos receita, nós fazíamos aqui, não tinha esse negócio de produto de validade X para os remédios. E hoje a fiscalização não tem a fiscalizar esses remédios aí constantemente perfiltrados. E eu fico aí com a pulga atrás da orelha. Mas, enfim, ele queria saber, eu fiz algum remédio ali na farmácia, e falou assim, daqui a pouco tempo vai vencer esse remédio. Você vai usar antes, porque, embora eu entenda que essa validade é uma forma, sei lá, dos laboratórios, não sei de quem, não quer eles que usar. E criticar ou não respeitar a legislação. Não é mais ou menos por aí, né? Hoje vai ser dos alimentos. Hoje os alimentos têm que dar conhecimento. Você vai no mercado, eles separam, fazem prazo de vencimento do mais barato para o prazo de vencimento. A próxima ainda próxima, para a gente comprar preço, como muita coisa, os mesmos grandes supermercados fazem isso. A migração do produto está vencendo dólar, está vencendo dólar. Então, o Brasil nessa parte evoluiu muito, ele está conseguindo ter as outras coisas, porque tem tanta necessidade, evoluir desse jeito. Mas o Brasil nessa parte de industrialização, essa parte de desenvolvimento, tudo evoluiu muito desse jeito. O Brasil tem nos Estados Unidos um grande parceiro comercial diferente. Com a chegada do Trump lá, e ele acabou fazendo com esse pacto comercial do Pacífico. E que começava no Chile, terminava no Japão, terminava na China, terminava no Reino Unido. Enfim, esse não está cabeça. Nós podemos beneficiar dessa situação, do mercado do Trump lá. Como é que você vê essa situação do elemento mexicano americano diferenciado? Eu falo isso para os amigos, eu estou agora aqui na Paraíba, sempre propus companheiros lá do mundo e tudo. O Trump não termina esse mandato. E eu posso até dizer para você que ele vai ser assassinado. A máfia mexicana, o pessoal que sabe bem, é a pior máfia do mundo. Ele está mexendo com o mexicano. A coisa mais fácil é alguém determinar, chegar para ele e falar, acaba com a vida desse, porque ele está atrapalhando demais os filhos de netos. É uma louca. Todo mundo sabe que ele tem uma atitudes que a gente nunca poderia pensar que um dirigente pudesse tomar. É mentiroso, é safado, é salvador, nunca declarou imposto de renda, caiu 4 vezes. Quer dizer, é uma coisa que a gente fica surpreso dos americanos, você que está sempre lá. Os americanos têm uma cultura que vai até um certo ponto, mas eles não vão para frente. E a América do Sul, por Trump, não existe. Não existiu. Ele nunca falou em país nenhum aqui, nada lá. Pode parecer uma brincadeira assim, radical, mas eu tenho absoluta certeza que ele não cumpre nada. Ele não vai cumprir. Ou vão fazer impeachment, ou vão fazer alguma coisa. Ele não é um homem inteligente. Então, isso é pior ainda, porque aí o pessoal vai atrás. Talvez não tenha certeza que morrer nos Estados Unidos. Eu vi tanto que ninguém nessa família americana, e todos os outros casos da BBC, CNN, livro tudo. A gente estudou nos Estados Unidos sobre a também. O Maurício, tudo claro esse negócio, até porque o México realmente é um parceiro econômico, parceiro, tem muita gente que podia fazer uma pesquisa, tem 20 milhões de mexicanos nos Estados Unidos. Meu filho que também mandou lá, eu vou ser metade do laboratório para vocês. Eu te pergunto, o México está agricultura aqui na nossa região? Sem muita evolução para a agricultura do país. A gente depende muito da economia. Houve aqui um crescimento muito grande de substituição de açúcar, de pecuária, do silvicultura, que é a cultura do país. Só que agora, a situação também da madeira está péssima, porque
essas idiotas ali, também tem crise, tem desemprego. Eu tive uma notícia que me deixou horrorizado, que o presidente do Banco Central, que no Brasil existe 70 milhões de inadimplentes. Você imaginou que isso era 70 milhões de inadimplentes, pessoas que não pagam, que não pagam suas contas. Então, você fica melhor aqui, o que você afirmar? Todo mundo também é uma delícia estar aqui, né? Toda essa bagunça, a gente adora tudo isso, e tudo isso que ainda mais alto via da seleção. É uma alegria, fazia muito tempo que eu não tinha uma alegria tão grande assim. Então, as coisas, sabe, não participar, nada como um dia após o outro. Eu acho que a economia também é assim, e a sociedade também é assim. Maurício, nós estamos vendo que aqui na região de Bauru, principalmente Bauru, está virando aliás, o próprio slogan de Bauru, segundo a idioma, a tradução do indígena para o português, é isso, aquele frutas. E parece que a vocação dessas frutas, hoje, Bauru está evidenciando. Por exemplo, nós temos muitos cítricos na região, principalmente aqui em Bauru. Bauru tem produzido muito tipo de fruta diferenciada, muito. É por aí mesmo que é por aí. Só que o que falta aqui na Bauru é uma coisa que faz 20 anos que estou sempre metendo, e nenhum prefeito, nenhum político está usando uma agroindústria. A gente só evolui quando você tem uma agroindústria. Se não, vira ele aqui, ele outro, ele aqui escapa. Então, nós ainda, nenhum prefeito se dispôs a fazer uma agroindústria assim grande. Nós temos laranja, eles estão indo muito bem. O avocado é exportado para o mundo inteiro, tem muitas franquias e tudo, mas existe uma agroindústria que seja conhece pessoas, conhece as outras grandes, que o Bauru permite por causa dos seus. Além dessas frutas, o município de Bauru está se tornando um carro de cavalo dos reis. Você já percebeu isso também? Isso não se chama agora, sabe? Isso faz algum tempo, a pandemia começou a crescer muito. Foi trabalhou uma pessoa no Miami, agora voltou para o Brasil, ele que começou a acostumar, esse pessoal, todo o pessoal mexeu muito com o quarto aéreo da água, com o canal de Praça Vermelha. É um clube. Acho que já passei por um clube. É um clube fechado. Mas você anda aqui no entorno de Bauru, nas estradas, você percebe nas várias direções, muitos aras que surgiram agora. Não, eles estão, porque virou, mas eu digo o seguinte, geralmente, esses aras não são de produtores rurais. São áreas residenciais, liberais e tudo. Porque o produtor rural não tem condição de pagar 15 mil reais por um produtor. Por ano não é nem esse valor. Você multiplica isso por ano vezes. Exatamente. Então, existe uma tendência, mas eu não acho que isso possa virar, porque é uma concorrência muito grande, como eu te disse. É um clube mais ou menos fechado. O que pode passar por menos dificuldade, mas também está na região. O segundo que eu não sei aí, que pessoas que estão pagando as vendas caíram muito. Então, aquele volume de leilões que nós tínhamos diminuiu, aí também que passaram aqueles produtores aqui da região diminuiu drasticamente. Eu não acredito, eu acho que a relação é que nem todo, que nem economicamente não vai ter peso muito grande para a nossa região. Acho, para a agricultura, a crise financeira tem dado sinais de recuperação aqui no Brasil?
tem que ser. O grande problema, assim, que a gente nunca na vida passou por período de é aceitar o fato de expectativa. Não tem expectativa para nada, você não sabe. E o agricultor, ele nunca sabe, porque ele planta não sabe quanto vai vender. Ele sabe, ele vai calcular, mas o agricultor não tem. Mas a grande vantagem do Brasil é a produção de grãos, a soja, 60%, 70% das exportações, eles estão trabalhando em dinheiro, eles são grandes produtores. Então, mas eu diria o seguinte, se eu vai perguntar assim, para que tipo de atividade eu vou ficar para ele para o futuro. É uma atividade que a pessoa depende muito do clima, depende do governo, e depende do mercado externo. Então, eu vou continuar como nós estamos, então. Não tem muita novidade, não tem nenhuma outra atividade em relação a essa atividade mais possível. O seu otimismo, então, aqui mais uma vez, para agradecer a sua participação na nossa programação, os telespectadores que fizeram perguntas, a gente está vivendo e numa situação melhor para a própria política agrícola deste país, que é o que nós precisamos cada vez mais. Esse caso para mim é um grande prazer, eu sou brasileiro 100%, eu acho que a gente tem vergonha de 100%, e eu acho que as coisas vão mudar. Mas, como eu disse, essa ausência de expectativa, tudo parece que não é expectativa, não, cada um de nós tem expectativa de alguma coisa. Sempre para o cliente, agora tem que ganhar. Mas o que pode acontecer de bom para o Brasil? Eu, no momento, não vejo nada assim a curto prazo. Nós agradecemos ao Maurício Lima, presidente do Sindicato Rural de Bauru, que participou do nosso telejornal. Nós estamos ouvindo para que você esteja conosco nos horários alternativos da nossa programação. A todos, um abraço e até amanhã, nesse mesmo horário.